Estamos em mais um Triple Talks aqui no Vapiano e agora com essas duas belezas aqui que fizeram caminho de Santiago de Compostela, de bike e pedalando, no caso da Dri. Bike e andando. E andando, né? Ah, é de bike e pedalando, eu falei, de bike e andando. A gente vai trocar uma ideia então, o Ilka e a Adriana, contar um pouquinho da experiência, de como foi viver mais uma história, mais uma jornada, que como a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores, aqui no off, e a Ilka falou, é uma coisa que de repente para alguns pode parecer impossível, mas para outros é só o começo. Então acredito que o caminho de Santiago, pelo que a gente estava falando aqui, é só um começo de um grande desafio que ainda pode vir lá pela frente. Só que eu acho que tem que... Exato, de próximos. Então assim, eu vou perguntar primeiramente para as duas... Elas quase fizeram na mesma época, quase se encontraram ali, mas acabaram não se encontrando, porque como a gente falou, o caminho tem muitas possibilidades. Sim. Então é difícil às vezes se encontrar. Ainda teve mais gente que acho que acabou indo e também acabou não se encontrando, que foi assim, né? Isso. Também acabaram não se encontrando. Mas enfim, a ideia é que a gente possa, levantar a cabeça? Falar mais alto, tá? Tá. Porque o microfone está em mim, é isso? Isso aí, porque o microfone tá nele, então vocês falam um pouquinho mais alto. Beleza. Tá bom? O ouvido nesse tom tá legal, só elas, na hora que forem falar, falem um pouquinho mais alto. Tá. Show. Então... Eu acho que uma coisa precisa ser dita. O caminho, além de ter muitas possibilidades, são 7 caminhos diferentes. Sim. Isso é legal falar, hein? Né? Então, a Ilka fez o caminho do norte e eu fiz o caminho francês. Ainda tem o caminho primitivo, o caminho português. Caminho português. Tem a Via de la Plata. Isso. Então, além da gente poder fazer o caminho francês, que é o mais conhecido, o mais tradicional, além de fazer de diferentes formas, existem os outros também. Entendi. E cada um desses caminhos tem uma distância para ser percorrido ou é sempre a mesma ali? Sim. Não, sim. Cada um tem uma distância, tem uma característica. E uma altimetria própria também. Isso. Então um caminho tem mais montanha, o outro menos. Isso. Um deve pegar mais a parte litorânea, Isso, outro não. Outro mais o interior, mais a parte medieval. Mais a parte das fazendas ali também. Os povoadinhos. Sim. Legal. E dentro dessa ideia de fazer o caminho de Compostela, eu pergunto para as duas, como que surgiu a ideia no começo? Porque eu sei que vocês duas pedalam. Sim. Então assim, eu tô pedalando, uma quer fazer prova, outra não quer, uma quer fazer desafio, outra não quer, mas as duas fizeram, entre aspas aí, não só um desafio, mas um desafio pessoal, né? Uma coisa que envolve, quer queira, quer não, a gente não pode deixar de falar, a questão da fé. Então tem uma questão de fé aí no caminho de Santiago, né? Que tem o final ali. E durante todo, e tem os propósitos e tudo. Então eu queria que as duas falassem um pouquinho de como começou a ideia de ir. No caso, a Ilka tem 5 vezes que foi. Você foi a primeira, Adri? O caminho de Santiago, sim. Foi a primeira. Já tinha feito outras viagens de cicloturismo aqui no Brasil. Legal. Então, assim, as duas contem aí. No caso, a Ilka, se quiser resgatar lá na primeira vez que foi, como veio a ideia, mas dessa vez, como veio a ideia nova, acho que é legal a gente falar aí. Então, pode ir uma das duas. Bom, vai lá. Eu faço caminhada também. Então, os meus amigos de caminhada, os peregrinos, eles tinham a ideia de fazer o caminho de Santiago caminhando, como peregrinação. E eu gosto muito de pedalar e nós tínhamos, eu e o Marcelo, muito pouco tempo para fazer o caminho da forma como eles fariam caminhando, que seria de 30 a 34 dias caminhando. Então, nós decidimos, já que a gente pedala e a gente já tinha tido essa experiência de cicloturismo e gostava muito, nós decidimos fazer com bike, né? Fazer pedalando. Então, nós fizemos uma parte caminhando, que era a parte mais difícil, que era dos Pirineus, e depois a gente fez até o fim, até Santiago, pedalando. Começaram caminhando? Começamos caminhando. E aí, pedalando, vocês levaram a própria bike? Como é que foi isso aí? Não, nós alugamos lá. Então tem um pessoal que é o Bicigrinos, que legal. Eles alugam, eles dão assistência, eles transportam a nossa bagagem. Então eles dão toda a estrutura para a gente poder... Você passa menos perrengue. Sim, sim. E se preocupa menos com algumas outras coisas. Sim. Legal. Isso.
Tá, então aí pegou a bicicleta no meio do caminho e finalizaram. Isso, nós caminhamos 3 dias, que seria o equivalente à primeira etapa de bicicleta que eles propõem 12 dias. Tá, Então, os 3 primeiros dias a gente fez a primeira etapa dele. tá. Deu aí de Caminhando. quilometragem. 48 quilômetros. Legal. Porque é nos Pirineus. Com subidas. É, com bastante subida. E aí, o quarto dia, que começava a segunda etapa de bike, que era em Zubiri, nós começamos a pedalar. E aí foram 11 dias até chegar em Santiago. Legal. E o seu caminho foi o caminho Francês. francês. Saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, até Santiago. Legal. Ótimo. Yuquinha? Bom, eu nunca fiz atividade, nunca havia feito atividade física, né? E em 2011, o meu marido falou, olha, nós temos que fazer o caminho de Santiago porque eu tenho que pagar uma promessa. Em 2012. 12. Porque 12. em 2002 o meu enteado sofreu um acidente muito sério, ficou entre a vida e a morte, ficou em coma mais de 2 semanas e nessa época o meu marido estava junto com um amigo que tinha acabado de fazer o caminho de Santiago e voltou assim para o Brasil todo eufórico e meu marido falou, bom, se meu filho melhorar, eu vou fazer o caminho de Santiago. E eu, como sua esposa, né? E pra quem não sabe, o maridão não é tão ativo, cá entre nós. E aí É importante dizer. eu fui pagar a promessa junto com ele muito contrariada, porque eu não fazia nada, eu fazia um alongamento assim, que a minha personal ia no meu escritório e ela ficava 50 minutos esperando porque eu estava acabando a minha tese, aí eu deitava, ela puxava meu braço, minha perna, e assim foi. Só alongava. Só alongava. Mas aí com essa ideia, então, de fazer o caminho de Santiago, eu falei, bom, eu preciso dar uma melhorada, né? Aí a gente começou a fazer um pouquinho mais, de pegar algum peso, alguma coisa, assim, mais no quintal de casa, né? Dar uma corridinha, alguma coisa assim. E aí nós fizemos toda uma preparação, né? Com mochila, andamos de mochila, fomos para a Serra da Canastra e fizemos, então, o caminho de Santiago a pé, os 813 quilômetros, a gente fez em 30 dias. E para mim foi uma superação muito grande, porque para quem não fazia nada, caminhar 800 quilômetros, né? Fez aí, caminhando a primeira? Caminhando, E aí quando nós voltamos, deu um problema de joelho do meu marido e o médico, nós voltamos muito empolgados, né? E o médico disse, olha, você nunca mais vai poder caminhar, compra uma ergométrica. Só que a gente não comprou a ergométrica, porque é muito chato. E aí, quando nós fizemos o caminho a pé, no primeiro dia, na subida dos Pirineus, nós conhecemos um grupo de brasileiros e dentro desse grupo tinham 2 médicos, né? O médico pesava 130 quilos, subiu aqueles Pirineus bufando e, naturalmente, meu marido viu algo parecido, né? Bufando também nos Pirineus e a gente ficou muito amigo, então, até o final do caminho. E quando a gente finalizou esse caminho, nós encontramos com esses 2 médicos e um deles disse assim, olha, eu comprei uma bicicleta. Aí meu marido falou, nossa, o médico mandou eu comprar uma bicicleta, vamos comprar uma bicicleta. No dia seguinte a gente foi comprar uma bicicleta. Eu falei, vamos fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Eu falei, como? Eu não sei andar de bicicleta. Eu tinha o caminho de Santiago a fazer dali a 6 meses, eu não sabia nem trocar a marcha da bicicleta. Era outro. Era o segundo. Agora de bicicleta. Entendi. Mas eu não sabia nem trocar a marcha. Nem trocar a marcha. Eu falei, olha, eu disse pra eles, eu só posso ir se vocês contratarem um carro de apoio, porque eu não sei pedalar. E aí contratamos então o Tomás, que ele é o dono dessa Bicigrino. Ó, que legal. O Tomás Sanches. Então é uma empresa bem famosa, né? Muito. É a melhor que tem. Muito bem estruturada. Daqui do Brasil mesmo ou de lá? Não, Ele Legal. é espanhol. Inclusive ele vem em janeiro pra cá. Vem Bacana. E aí eu resolvi fazer o caminho então de bicicleta, sem saber trocar marcha, mas a gente tinha um carro de apoio e eu aprendi então a pedalar no caminho de Santiago. O meu marido me ensinou, os meus amigos, o próprio guia, e por incrível que pareça, eu fiz quase os 800 quilômetros. Eu só não fiz as grandes subidas, né?
E eu comemorei nessa ocasião os meus 50 anos. Ó, E eu fiquei surpresa com a capacidade que o nosso corpo tem. com certeza. Né? Se evoluir, se Exatamente. desenvolver. E então, o caminho de Santiago foi proporcionando esses desdobramentos, né? No primeiro momento eu fiz a pé e proporcionou então agora de bike. E depois, a partir dessa primeira viagem de bike, eu já fiz mais 4. Então Mais eu já 4. fiz. 6. Eu fiz 6 o no caminho total. Não, 5. Eu fiz o caminho francês, que a Adriana fez, né? Que é o caminho tradicional, que sai de Saint-Jean-Pied-de-Port. E depois eu fiz de novo o mesmo caminho de bicicleta. bike. Depois eu fiz a Via de la Plata, que sai de Sevilha, são 1.200 quilômetros. Aí começa na Espanha. Começa na Espanha, Sevilha. Tá, no sul. começa a França e o outro começa a Isso, Espanha. na Tá. Espanha. E depois e depois o Tomás nos convidou para a gente fazer o caminho com Português. ele, português, que ele não conhecia. E aí, pela primeira vez, eu fiz com os alforjes, porque a Via de la Plata eu ainda fiz com o carro de apoio. Os alforjes, para quem não sabe, é as malas penduradas nas bikes. E aí eu tive a minha primeira experiência de fazer o caminho com os alforjes, o que foi maravilhoso. É bem diferente, deve ser, né? Então, É nós muito bom. estávamos comentando que o viajar com o alforge é você levar tudo que você precisa Ali. junto. Então, te dá uma sensação de autonomia e de independência Maior. muito maior. No caso ali, a gente tem uma empresa que faz tudo para você tem menos a dor de cabeça, mas você não tem uma autonomia das suas coisas, eu tô entendendo. Faz tudo para você se você quiser. Entendi. Se você quiser, e tem empresas que carregam a sua bagagem de cidade a cidade. Tá. E que você não precisa, mesmo que não seja com carro de apoio, você não precisa levar sua bagagem, nem mochila, nem o alforge. Tá. Mas eu, por exemplo, preferi ir com alforge e com mochila o tempo todo. Das suas coisas. Isso, com as minhas coisas. Tá. Tem alguma, não sei se também o Fabião, às vezes, quiser opinar, alguma questão de você ter que fazer com a mochila ou com o alforje para você se consagrar realmente um peregrino ou não? Não. É só completar o caminho. Não. É muito do desafio pessoal mesmo. Não, porque você pode fazer inclusive a Esse é cavalo. objetivo. Entendi. Você pode fazer de bike elétrica, É. né? Porque agora Tem o até a último cavalo, caminho- né, que você tá Sim, falando. a cavalo. cavalo. E tem pessoas fazendo a cavalo. Fazendo a cavalo. Ah, que legal. E houve até uma discussão. Acho que eu já tô mudando, eu não vou de bike mais. Eu vou de cavalo. Então houve uma discussão, né? Se a pessoa que faz o caminho de bike elétrica, ela pode ser consagrada. Sim. Era essa a minha Sim, pergunta. Sim. Então sim. eu posso fazer de mula. Pode fazer como você quiser. Vamos inserir, né? Nós temos ali um passaporte, só você ir carimbando os passaportes. Entendi. Entendeu? Você vai carimbando os passaportes. Então, o caminho de Santiago, porque o caminho de Santiago, antigamente, os peregrinos faziam, esse amigo do meu marido, ele fez sem dinheiro. Que é o verdadeiro sentido da peregrinação. Que é você fazer o caminho de Santiago, você pedindo esmola. Então, ele passava nos albergues, ficava lá uns dias, trabalhava e ganhava o pouso, a comida e depois seguia adiante. Então, quer dizer, o verdadeiro sentido da peregrinação é isso, né? Ter o sentido Sim. espiritual. Só que nós vivemos num mundo hoje, né, que não dá pra você fazer isso, né? Você até pode, mas Você as até pessoas- pode. Você até pode. Né? Mas eu acho que hoje é muito procurado mais pelo sentido de realização pessoal de um desafio, mas muito pela questão da fé e no sentido de, às vezes, algumas promessas e, às vezes, em busca de algumas respostas Mas de... e também tem a questão cultural, porque agora, o Sim. tempo todo, você vai vendo placas no caminho que é itinerário cultural europeu. Ele já Entendi. não é mais só um circuito religioso, espiritual. Ele Entendi. é considerado cultural. Inclusive Entendi. turístico, né? A gente chama de Turístico. turisgrino, né? Isso. Aqueles peregrinos que chegam assim a 100 quilômetros de Santiago e vai lá para conhecer, né? Ou, inclusive, existem percursos também para as pessoas que querem ficar nos paradouros. Os paradouros são os castelos, né, do caminho, são os hotéis 5 estrelas. Então, as pessoas vão Tem lá, de caminham. tudo.
caminha de 20 tudo. quilômetros Tudo. e fica num Tem num do- castelo de 5 estrelas. Tem da entendeu? pessoa que não quer passar perrengue nenhum, que fica Sim, no hotel sim, 5 estrelas, castelo, Sim. acorda de manhã, Sim. tem o cafezão. Sim, sim. E eu conheço uma pessoa que fez e era assim, ó, ai, não aguento. Aí pegava um táxi, entendeu? Conheço uma pessoa assim. Então assim, eu acho que Conheço tem, algumas. eu acho que tem cada um o seu propósito, mas eu acho que planta uma sementinha, entendeu? sim, é por Então a isso que eu pessoa falo. fez isso, fala, pô, a próxima vez eu gostaria de ir pra Por isso não que eu fazer falo. isso. E E assim, por isso que eu falo os desdobramentos. O primeiro caminho de Santiago de bike eu fiz com carro de apoio, onde o carro carregava minha mochila, onde o guia falava, olha, aqui você vai virar à direita, cuidado que aqui tem uma subida muito forte, vai por aqui. não foi né? na raça. Não foi na raça, mas foi bom, teve desdobramentos, né? Então Sim. eu acho que o importante do caminho é o que ele gera depois, entendeu? Ele não é um fim. Esse último caminho para as duas, esse último caminho, vou aproveitar o gancho. O que ele gerou para cada uma de vocês, assim, o que ele despertou no final, na hora que vocês concluíram? Nossa. Acho que principalmente vai ter uma resposta maior da Adri por ser a primeira, né? E você já ter feito outras, mas como a gente falou aqui, tem vários desdobramentos, né? Então, assim, pode ser que dessa vez tenha sentido completamente algo diferente. Por já estar mais ativa, por já estar fazendo com maior facilidade, pelo maridão já ter penado e você tá lá, enfim. E da Adri por ser a primeira. Eu já fiz aqui no Brasil o Caminho da Fé, eu fiz o Caminho da Luz, caminhando. E já fiz o Circuito do Vale Europeu, o Polo Cuesta, a Travessia da Canastra, pedalando. Então, Tudo pedalando. esses Esses anteriores. Com alforge. Tá. E tudo. Só que o Caminho de Santiago foi uma proposta mais ousada, foi uma coisa assim, primeiro que você sai daqui, toda a estrutura e o tempo que ia ser gasto em um país que não é o nosso. Então, ele tinha uma série de desafios que foram muito importantes. Por quê? Quando eu acabei, a sensação que eu tive é de que é isso que eu quero fazer. Sabe? É assim, Qual o próximo? Isso, qual o próximo? Porque a sensação de plenitude, de satisfação, de realização, de você trabalhar o corpo, você com o seu corpo e com tão pouco consegue alcançar tanto de satisfação. A luz. Então foi tão fantástico que eu voltei com a certeza de que eu quero continuar fazendo. Quero mais, né? Quero fazer muito Quero mais. mais. Foi isso. Deixa com a minha mãe. Então, sempre não, né? Mas você acabou com um desejo de já quer fazer outro. Que é o que a Yuka falou, é o começo. Certeza de que eu quero fazer mais. Ótimo. E mais significa mais outros caminhos lá ou mais do cicloturismo no mundo aí? Isso, os dois. Os dois. Os dois. Ainda tem vontade de fazer os outros que restam lá. Sim. Porque me falaram que tem um que é ao contrário, né? Acho que o Fabião que tinha comentado comigo, que você vai até Santiago e de repente tem gente que tá voltando, indo pra não sei na onde. E aí tem as setas que estão ao contrário, um negócio assim. sim. E aí te leva pra Portugal e... Enfim, tem um lance assim, não tem? Que de repente vocês podem começar, acabou de fazer todos esses, começa em Santiago e volta, entendeu? Ou faz igual o Fabião, começa lá em Roma e vai de Santiago até Roma. De repente é uma. Dentro dessa preparação de vocês, qual foi a maior dificuldade? Conciliar horário com trabalho, os treinos, conciliar às vezes alguma lesão que pode ter aparecido no meio do caminho, não. Conciliar marido, enfim, ali, entender. Eu sei que Dri tem o Marcelão que tá junto pedalando. O marido que tá junto. O maridão da Yuka também às vezes vai junto, mas fala que eu vou matar a mulher, enfim. Então é importante a gente deixar claro aqui, porque tem pessoas que também têm família, tem tudo aí. Sim. Como é que foi essa parte aí, a mais difícil para vocês? Para mim foi conciliar trabalho com treino. Por quê? Treinar mais me deixava mais cansada. Tá, hoje você vamos lá, profissão, Sou psicóloga. legal. Então E trabalha... eu trabalho o tempo todo sentada, conversando e ouvindo. Então, ele exige muito pouco movimento.
E os treinos, cada vez que eles foram intensificando, cada vez mais eu ficava mais cansada. Então, em muitos momentos eu tinha que falar assim, não vou, essa semana eu não vou mais treinar porque eu não estou conseguindo trabalhar. Então essa foi a maior dificuldade. Lesão eu não tive nenhuma. Ótimo. E eu acho que foi fundamental o treino que a gente fez. Tá. Porque Principalmente a parte aí de fortalecimento ou você acha mais a parte da rodagem aí? rodagem. Foi muito lá. Fortalecimento era gostoso, né? Não, lá eu lembrava assim, todas as vezes nas grandes subidas, eu lembrava de você falando assim, tem que sustentar o esforço, tem que sustentar o esforço. E eu ficava lá, tem que sustentar. E conseguia acabar. Lindo. Então foi muito legal. Os treinos mais longos, então, foram os mais difíceis aí. Foram. Tá. Yuka? E pra mim, como a minha atividade é o canto, então a dificuldade foi conciliar o trabalho do canto, porque eu tinha uma ópera que eu estava preparando e encenando antes do caminho, né? E uma das decisões, a decisão de estar fazendo feito com a bike elétrica era isso também, porque eu não ia ter tempo para treinar. Para fazer o trajeto todo? Para fazer o trajeto todo de bike normal, teria que ter um treino, um preparo, e eu sabia que eu não ia ter tempo para isso. Então a gente tem que administrar, né? Não foi fácil não, mas ao mesmo tempo, como rodar da road, né, para mim é uma coisa nova, a bike elétrica me ajudou muito no giro, né, que você fala gira mais, e a bike elétrica ela é mais leve nesse sentido. Então meu marido estava dando eu estava dando uns 3, assim, eu já estou treinando, né? Quer dizer então que na hora que precisava usar a bateria, a sua bike estava mais carregada que a dele? Sim, estava mais carregada que a do meu marido. De vez em quando ele falava assim, vamos trocar a bateria. Não, teve uma subida, uma montanha, mas era uma montanha assim, ó, você não tinha um fim. E a bateria dele só tinha um. Tava quase acabando. Aí eu troquei. E aí eu fui girando e consegui chegar a tempo ali. E ele ficou? Não, ele apertou a elétrica. Não, ele tava com a minha, né? Entendi. Ele apertou o botão e foi. Foi. Assim fica mais fácil, né? Tá, maravilha. E lá no caminho, na hora que vocês chegaram, na hora que vocês chegaram, vocês foram, no caso, amparadas aí pelo pessoal que cuidava das bagagens, dessas coisas. E no caso aí, o que eu sei que teve ali 1 ou 2 dias que aproveitou um pouquinho para depois começar, né? Pelo que você tinha me falado, ficou ali nos restaurantes e tal. E aí no caminho que você começou dali 1 ou 2 dias que você tinha me falado. Ou vocês chegaram e já começaram? Ah, não. O meu marido, como nós já fazemos o caminho assim pela 5ª vez, nós temos vários amigos ao longo do caminho, né? Tá. Vários amigos, então... Iam ligando. E o meu marido foi visitar um desses amigos, que inclusive já esteve no Brasil 2 vezes, e aí eu fiquei lá um dia com ele antes de começar o caminho. E ele não fez com vocês? Não. Tá, Dri? Nós chegamos num dia à tarde em Saint-Jean, porque a gente chegou em Madrid. Essa era a minha pergunta. Você chega em Madrid... Isso, pegamos o trem para Pamplona. Tá. Aí chegamos em Pamplona, já pegamos uma van e já fomos direto para Saint-Jean. Chegamos em Saint-Jean à tarde e no outro dia... Dormimos em Saint-Jean e no outro dia nós começamos a caminhar. Só que a gente fez uma estratégia assim. No meio, entre Saint-Jean e Roncesvalles, tem o Orisson. O Orisson é no alto, nos Pirineus. E são 8 quilômetros de Saint-Jean. Subida. Só subida. E aí, o que nós decidimos? O grupo, os peregrinos, vamos caminhar até o Orisson, a gente vai dormir lá. Então, vai ser um dia que a gente vai caminhar pouco, vai ter o esforço todo, mas é pouca quilometragem e vai se recuperando. E aí, então, depois do Orisson a gente vai para Roncesvalles, foi isso que a gente fez. Então, nós não tivemos nenhum dia de pausa. Entendi. Né? Mas o primeiro dia a gente caminhou pouco. Você acha que seria importante, não sei, para as duas, uma pausa no meio aí?
para descansar e tal? Ou não? Segue direto? Olha, eu já tive Dá o play lá. experiências. Play? Deixa rodando. Quando eu fiz o caminho português, nós pegamos muita chuva num determinado trecho. Aí nós paramos um dia e fizemos uma pausa. A pausa ajuda muito. Mas dessa vez nós fizemos sem pausa, foi direto. Com esses vários caminhos, eu percebo que você vai se preparando no próprio caminho. Tá. Você pode se preparando. Você começa devagar, né? Você vai planejando e aí na metade do caminho você já está super bem. Entendi. Entendeu? Como se você Então estivesse treinando. Você vai Você treinando. vai se Entendi. condicionando. Isso Isso. tanto para quem caminha como para quem faz de bicicleta. Entendi. Quantos dias você fez e você? 3 dias caminhando e 11 dias pedalando. Quase 15 aí. 14 dias. E eu fiz 12 dias pedalando ininterruptamente. Então nós temos aí propostas. As duas fizeram o trajeto de quantos quilômetros que deu total? O meu é 900. Meu deu Idri. 700 e alguma coisa. Então é muito próximo. A diferença aí é 100 e poucos quilômetros, que eu acredito que, lógico, depende muito do tempo, depende muito do... No caso a gente teve, Altimetria. isso que eu ia falar, a gente teve um Isso. começo muito mais intenso, né, do que aqui, mas eu acho que muda muito a questão também de paisagem, a questão de qual caminho escolher e tudo mais. Dentro disso, na hora que vocês chegam lá, no caso a Adri veio via Madrid, né? Sim. Vocês que escolheram essa logística trem ou existe outra forma de chegar? Existe ônibus, né? Avião também. Aí avião também. Nessa cidade que começamos De aí, Madrid para Pamplona. Pamplona. Sempre tá. Pamplona. sempre Pamplona, que é o mais perto ali para iniciar. Inclusive Isso. o caminho do norte também, você vai até Pamplona. Aí Então de lá essa era a minha você- outra pergunta. O Fabião acho que ia começar Pamplona, mas estava nevando, né? 2015 foi em Pamplona, 2015. Foi começar lá e não deu, né? Porque estava nevando. Então, Entendi. Aí começou nessa cidadezinha, não é isso? Pamplona foi até Santiago. Entendi. E de Pamplona para essa cidade dá mais... Até Irum. De Mais Pamplona, 100 quilômetros aí? De Pamplona Menos. até onde Toda uma questão de fé, tem toda uma questão de desafio, às vezes, pessoal. E com uma pessoa junto, ajuda, atrapalha, e com um grupo de amigos ajuda, atrapalha, porque o que eu ouço muito é de pessoas que vão para lá e lá acabam tendo a questão assim, nossa, a gente começou junto, mas de repente cada um tinha seu ritmo, cada um tinha o seu propósito e no meio do caminho ficou meio que cada um pela sua fé, cada um no seu sentido de vida, cada um na sua escolha. Essa seria a minha pergunta. Então atrapalha, não atrapalha, ajuda ou é aquela questão, fica convivendo muito e acaba tendo ali umas discussões e perde o foco do que seria no sentido espiritual, essência, ou não, tenho vontade de ir um dia sozinho mesmo, não voltar com ninguém, enfim. eu acho que depende muito do seu propósito. Né? O caminho de Santiago, Esse é o fim. existem várias, assim, se a gente conseguir dividir em várias facetas, em várias dimensões, né? Existe a dimensão espiritual, né? Dimensão espiritual. Existe a dimensão gastronômica. Tem gente que vai querer fazer o caminho para comer, para beber, né? Existe a dimensão esportiva, né? Dessa questão física. Então depende muito do seu propósito. Então se uma pessoa está querendo fazer o caminho porque está querendo se encontrar, porque está querendo buscar uma espiritualidade, está em busca de algo mais profundo, né? Eu acho que viajar com várias pessoas, né? Pode até ser que atrapalhe, mas depende do grupo de pessoas. Eu, por exemplo, o primeiro caminho eu fiz a pé, eu e meu marido, mas nós conhecemos no primeiro dia um grupo de pessoas e fizemos o trecho todo com esse grupo de pessoas. Foi maravilhoso. Depois eu E fiz... fazendo com esse grupo, conversando ou não? Vamos sair junto, mas não fala comigo, tá? É importante a gente deixar claro isso, porque tem gente que às vezes vai caminhar Quer falar, né? e é igual pedalar. A gente está pedalando lá, eu, por exemplo, não gosto de a pessoa ficar conversando comigo. Quero concentrar no meu treino, tudo. Tudo bem, lá não é um treino, mas é um desafio pessoal. Sim. Então, às vezes, eu não quero conversar com ninguém, eu quero me encontrar. Então, a pergunta, pô, é legal ir com um monte de gente, mas um monte de gente saindo e a gente se encontra e depois, ok, compartilhamos a experiência. Os cavalos.
Ah lá os cavalos. Porque, Ou não, eu e meu vamos sair marido- junto, mas não fala comigo. Eu e meu marido, por exemplo, nós fazemos o caminho separado. Ele faz o dele e eu faço o meu. Tem um ditado que a Ilka diz, tá, Adri? É só porque assim, ela vai de manhã treinar, ela fala que não é cada panela tem só tampa, não. Cada panela tem tampas separadas. Como é que é? Somos duas panelas. Duas Mas me panelas fala e... uma coisa, você faz o teu e ele faz o dele, assim, o teu ritmo e o ritmo dele? Às Isso vezes você sim. quis dizer? Às vezes sim. Ah, mas é o mesmo caminho. Sim, porque o meu Só marido, se por exemplo, encontrar pedalava, ele pedalava muito mais que eu. Ah. Ele nunca me esperou. Sempre ia. A gente se encontra em tal lugar. A gente se encontra em tal lugar. E se acontecesse alguma coisa contigo? Tem o guia ali. Não, lá você tem WhatsApp, você tem internet o caminho inteiro. Você pode ir em qualquer lugar, você entra numa caverna lá, o teu celular funciona. Entendeu? Seu celular É outro funciona. mundo, gente, não é? Agora, lá você não fica sozinha de forma alguma. De forma alguma. E o caminho é assim, principalmente o caminho francês, porque às vezes, por exemplo, eu não tenho banheiro, né? Então, aí você vai sentar lá no matinho, você fala assim, nossa, deixa eu ver se tá vindo alguém. Porque de minuto em minuto tem gente passando. Então, mas é uma coisa que o Murilo falou e que a gente observou muito, é que o caminho francês tem muita gente solitária. Muita gente que faz com esse sentido de... Da fé. De se encontrar, de Não, se... não fé, mas no sentido mais de se encontrar, de introspecção, mesmo, tá. Reflexão. A gente viu assim, muitos jovens sozinhos, muita mulher sozinha. Mais difícil foi ver grupos. Isso era tipo uma estradinha, não? Do caminho? Isso aqui isso aí são as estradas que a gente Olha passou. só. Então, a gente viu, por exemplo, encontramos um grupo de brasileiros que eles estavam rezando, tinha um padre. Eles faziam caminhando, a gente passou de bike E rezando. e eles estavam a pé rezando, né? Mas é mais comum ver grupos menores, né? Pessoas em dupla ou trio, que muita gente. Né? Do que grupos grandes. Grupos grandes. Os grupos assim, eu sempre, a maioria das vezes, eu fiz com mais pessoas, com um grupo de amigos, né? E eu tive muitas experiências maravilhosas, mesmo com um grupo de pessoas. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, que eu cantava nas igrejas, né, do Caminho de Santiago. Pra quem não sabe, Então, A Ilka canta ópera. eu cantava nas igrejas e assim, as experiências mais profundas foram quando eu entrava numa igreja, não tinha ninguém, tinha uma alma viva, eu cantando ali naquele espaço assim do século IX, do século X, né? E tive assim muitas experiências. Sozinha. A partir dessa experiência, hoje, por exemplo, quando eu tenho que cantar e não tem público, não me importa mais, porque eu senti como se tivesse muita gente ali, entendeu? é como se a igreja tivesse cheia, mas na verdade você tá numa Você entra em comunhão isso com o que eu ia universo, falar, você tá entendeu? tão internamente ligada entra em com você comunhão. mesmo. E era muito engraçado porque às vezes eu entrava numa igreja que não tinha ninguém, quando eu saía, olhava pra trás, tava um monte de peregrinos assim, Querendo entrar. querendo entrar. Eu saía da igreja, tinha mais peregrinos, eu falei, não, por favor, canta. Porque é igual o telefone sem fio, né? Todo mundo sabe. Entendi. Todo mundo sabe do que eu estava fazendo, né? E eu cantei em mais de 60 igrejas quando eu fiz o primeiro caminho. E aí uma espanhola me Você cantava a ouviu. mesma coisa, você cantava coisas diferentes? Não, são peças assim mais litúrgicas, né? Óperas sacras, né? E é uma espanhola Missa lá no ligou lá na Catedral de Santiago e eu cantei quando eu cheguei lá, na missa. Maravilha. E Dri, atrapalhou o Marcelão? Não atrapalhou? Marcelo Como é que foi um companheirão. É. Me ajudou muito. Furou o pneu? Nenhuma vez. Olha. Nenhuma. Também nenhuma. Minha preocupação é tipo... É que não passa caminhão, né? Não passa caminhão onde vocês passam, né? Pra ter aquele espiapinho. Não fura pneu, não
fura, Não. é impressionante. Putz. E uma coisa que eu tava falando pro Fábio, que eu tive duas questões que eu acho que vale a pena falar como experiência de erros. Primeiro erro, eu não levei meu selim. Quem vai de bike, você pode pegar a bike, alugar qualquer coisa, mas... Onde o selim, você põe o bumbum. onde você põe o bumbum tem que ser o seu. Eu sofri muito a ponto de parar, quando a gente passou em Burgos, parar para comprar um selim. Porque foi só assim que eu tive sossego. E chegou num ponto que eu falei, não é possível, eu vou ter que parar, porque eu não suporto mais. Esse dia para chegar em Burgos, nós gastamos 1 hora para fazer 10 quilômetros. Porque era subida e cada vez que eu andava um pouco, eu tinha que parar para chorar de dor, porque eu não conseguia. Falei, não dá. E quando o selim novo entrou, melhorou. Resolveu o problema. Em termos técnicos, quando você tem um selim numa bike, alugada, no caso, possivelmente é uma bike muito usada. Então, possivelmente, esse selim já cedeu. O que ele teria que se manter estável ou estático. É igual o selim nosso, ele tem uma vida útil. Sim. Então, você vai usando durante o tempo. Porque os selins de carbono, aquelas coisas duras, nossa, isso aqui é muito duro, mas ele não cede. Fica aquilo ali, um pau. Quando você pega selins que são de outro material, ele já começa a ceder. No caso, possivelmente ali, era selim que já é muito usado e o que ele poderia te trazer de conforto Já tinha tinha ido. Então, qualquer selim que te trouxesse uma estabilidade maior nos isquios ali, você ia ter um conforto. Então, Nossa, e foi às isso. vezes, você leva o seu selim, por exemplo, você já usou um monte. Chega lá, põe lá e vai mais usar um monte, ele começa a te machucar. Entendi. Então, assim, não que não vá resolver o problema, normalmente resolve. Mas, nesse caso, comprei um selim novo. Nossa, resolveu possivelmente porque ele trazia um pouco mais de estabilidade nessa questão. Tô gostando dessas coisas. E o pedal também, né? Isso aí E o é lá pedal. no CBL. E o pedal. E o pedal também. Ah, tá. Era race. Entendi. Era um selim, race. quando a gente fala selim race, é um selim performance, É tá? mais duro, mais estreito, Aí é duro. sabe? Então, Sabe o que, Me que eu usei? destruiu. Eu usei aquela capinha de gel. não, foi pior. Foi pior? Foi É, pior. normal, na maioria dos casos é pior. É. Na maioria. Porque a capa de gel, ela tende a trazer mais fricção no seu glúteo, vamos dizer assim. Então, aquela região que teria que não ter uma fricção, por isso que a gente normalmente... Eu conheço um cara na nossa assessoria que pedala de cueca. A maioria pedala sem cueca e só bretelle. Porque você não tem atrito, é a almofada e a sua pele. E tem um aluno nosso, ele sabe quem é, pedala de cueca, bretelle. Então assim, aí você já tem 2 camadas que podem friccionar, entendeu? Então o gel é mais uma camada. Então a ideia é que você tenta deixar sem nada as vacas passando lá. Então assim, o selim então foi o que te trouxe